Olá, queridos amigos, queridas amigas, que o Senhor vos abençoe, que o Senhor Deus vos guarde e que todos tenham um belo dia. Vamos estudar a lição e hoje, domingo 3 de março, a lição 10, ela tem como título A Incansável Fidelidade do Senhor. A lição de hoje está baseada no Salmo 78, e aqui o salmista chamado Asaf, foi o escritor desse salmo, e já no início, ele faz uma exortação a todas as pessoas, mencionando assim três épocas distintas históricas do povo de Israel, onde eles foram assim, bastante rebeldes contra Deus, e que através desses erros nós não viéssemos a cometer erros semelhantes, ou erros desses antepassados, porque as consequências são graves, E ele busca as pessoas a refletirem, o que aconteceu ali no Êxodo, ou seja, na saída do povo de Israel ali do Egito, onde eles cometeram muitos pecados e erros assim gravíssimos, já ali na saída do Egito, e também mostra também nesse salmo a rebeldia também já na terra de Canaã, na terra prometida, onde todos já estavam assentados, e cometeram erros gravíssimos ali, mesmo já sentados na terra prometida. E também as faltas cometidas durante o reinado de Davi. Ele alerta que jamais nós devemos de deixar de ter fé e confiança no Senhor Deus, porque Ele tenta sempre fazer o melhor para todos nós. E o que nós podemos assim observar, que o livro de Salmos, eles desempenham assim, um papel fundamental na adoração e na espiritualidade, oferecendo assim um modelo de louvor e intimidade com Deus. Eles são assim uma fonte de conhecimento, de história do povo de Israel, que é uma inspiração e consolo para todos nós. Estudar os Salmos em seu contexto histórico é de extrema importância, pois nos permite compreender melhor sua imagem e aplicação prática em nossa vida diária. E ao conhecermos a história e a cultura do antigo Israel, nós podemos apreciar ainda mais a profundidade e a relevância do livro de Salmos. E eles nos ensinam sobre a fidelidade de Deus, a sua justiça e seu amor, que ele é inabalável. E nos desafiam a nós vivermos em conformidade com os seus princípios. O Salmo 78, escrito por Asaf, ele é identificado assim como um salmo didático, de que se utiliza a história do povo de Israel durante mais de 400 anos, que são assim revisões assim do passado, para ensinar futuras gerações de como agir diante de Deus, e destacam a importância da fidelidade do Senhor, e também destaca nesse salmo a infidelidade do povo de Israel. E aqui nós temos uma orientação para nós não repetirmos os erros dos seus antepassados, dos nossos antepassados, para não ter consequências graves, mas sim confiar em Deus e permanecer fiéis à sua aliança. O autor lembra do que Deus havia feito para o povo de Israel, por amor, e em particular ele lamenta que, apesar das maravilhas que Deus fez no meio daquele povo, que realizou-se em favor daquele povo,
os israelitas ainda tiveram a coragem de ser infiel a Deus. E eles se rebelaram contra Deus e seus mandamentos, né, estatutos. E apesar dele Deus ter testemunhado o seu poder, mostrado milagrosamente algo assim sobrenatural durante toda essa caminhada no deserto, por inúmeras vezes. O salmista ele usa a história como uma parábola. Ele fala no Salmo 78, versículo 2. E passa a listar todas as vezes que os israelitas falharam e deixaram de seguir a Deus. O que significa que o povo de Deus deve ponderar sobre a mensagem deste Salmo 78 e procurar estudar o significado dessa maravilhosa mensagem. E Asaf, aqui nesse Salmo 78, ele faz uma descrição profética do método de Jesus de ensinar as parábolas. Ele fala em Mateus capítulo 13, versículos 34 e 35, onde Cristo apreciava usar ilustrações da natureza e de coisas que eram familiares às grandes multidões, às pessoas, para levá-los ao entendimento. E o salmista, ele também se utiliza da mesma forma, e ele menciona 3 épocas históricas principais do povo de Israel, como aconteceu ali na saída do povo de Israel no êxodo, ali da saída do Egito em direção à Terra Prometida. E ele mostra aqui a rebeldia do povo, principalmente a rebeldia de Efraim, que ele fala lá no Salmo 78, versículos de 9 a 11. E ele volta a falar do mesmo assunto dessa rebeldia nos últimos versos, no Salmo 78, do versículo 54 até 68. E a rebeldia de Israel, Asaf fala também do assentamento, quando que eles já estavam ali em Canaã, na Terra Prometida, a rebeldia daquele povo de Israel. Fala em Salmo 78, versículos 55 até 64. E também ele fala desse período difícil, que o povo de Israel se comportou diante do rei Davi, que fala aí no Salmo 78, versículos 65 até 72. O salmista mostra atos gloriosos que o Senhor fez, que mesmo depois de Deus entregar o povo à Terra Prometida, mostraram a mesma infidelidade desse povo. Até o Salmo diz, ainda assim tentaram o Deus Altíssimo. Está lá no Salmo 78, versículo 56. E a sua rejeição para com Deus trouxe consequências e castigos severos, que fala no Salmo 78, do versículo 59 até 64. A história de Israel relata muitas formas de deslealdade do povo de Deus, especialmente com a sua idolatria que eles copiaram de povos vizinhos, os cananeus, por exemplo. Está lá em Salmo 78, versículos 58. E o salmista Asaf, aqui no capítulo 78, ele colocou bem claro e enfatizou a raiz da infidelidade do povo de Israel, que ele menciona, que são o esquecimento do que Deus havia feito na vida de cada um deles. E também eles não confiaram no grandioso Deus e ainda colocaram à prova a Deus, que fala no Salmo 78, versículos 18, 41 e 56. E assim eles se rebelaram contra Deus e falharam grotescamente na observância dos estatutos e mandamentos de Deus,
que Deus deu assim com amor, e eles não foram fiéis à sua aliança e não observaram os testemunhos feitos por Deus. E fala no Salmo 78, versículo 10, 37 e 56. Infelizmente, Israel, ele não deu ouvidos ao Senhor no que ele havia ordenado. Está lá no Salmo 78, versículo 5. E as novas gerações, elas foram surgindo e os propósitos de Deus foram esquecidos também. Mas a ordem de Deuteronômio, que é falar no capítulo 6, versículo 5, que ela foi uma ordem assim, direta de Deus, onde ele diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, e observar os seus estatutos e mandamentos. E aqui nós vemos três aspectos importantes, né, para o respeito a Deus, né, porque ali está valendo, diante desse dito aqui de Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, que ali dentro está um fator mental, físico e espiritual. E era justamente o que o povo de Israel deviam respeitar, estar plena ligação com Deus, e não o fizeram. E tudo isso foi ignorado também para seus filhos, que eles se tornaram a desviar-se também como um arco enganoso, como o Asaf fala no Salmo 78, versículo 57. O salmista Asaf enfatiza essas formas, né, específicas, né, de deslealdade. Ele sugere que a rejeição de Israel na história resultou em um pecado central, a saber, o fracasso do povo em confiar no Senhor, que está lá no Salmo 78, versículos 7 e 8. Ao ver toda a história, né, do povo de Israel se cumprir na vida de Jesus, né, na geração, esta geração ela contemplou e deveria ter adorado o Senhor e não o rejeitado como Jesus foi rejeitado. E nós também corremos o risco. Claro que sim, também nós corremos o risco. Nunca se falou tanto em Jesus, né, e pregação do Evangelho por todas as mídias, né, por jornais, por distribuição de folhetos, de bíblias no mundo, de uma comunicação geral. E nunca houve tantas igrejas, né, construídas, né? Mas também nunca houve uma geração tão ignorante e rebelde com relação às verdades bíblicas, né, que nós vemos hoje. Muitas pessoas fazem escárnio de Jesus e da palavra dele, até com o nome de Jesus em passeatas e eventos assim, escarnecendo-se de Jesus. E inúmeros lares que nós vemos são destruídos. E vejam que a palavra de Deus, ela está à disposição de todos hoje. E quanto mais o mundo busca a paz e a fraternidade que eles dizem realmente, né, estar numa paz, numa fraternidade, uma falsa fraternidade, através de enganos, tanto mais o caos se instala, né? E sabe por quê? Porque com a mesma boca, né, que as pessoas lisonjeiam a Deus, como fala aqui no Salmo 78, 36, por outro lado, né, o seu coração, a sua mente, ela não é firme com Deus, e não são fiéis na sua aliança, não observam os seus estatutos e mandamentos, como fala no Salmo 78, 37. E assim, querem servir a dois senhores e se perderão lamentavelmente, né? Eles querem forjar Deus conforme a sua vida. E isto realmente levarão à perdição. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do Espírito Santo para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque a partir do momento que você aceita Jesus como Salvador e Senhor, na sua sinceridade, na sua integridade,
né? Quando você se deixa envolver pela voz do Espírito Santo, você passa a manusear melhor as Escrituras. Você passa a ter entendimento, você passa a ser uma pessoa sábia, né? E passa a aceitar a esse Deus que ele é incansável em fidelidade, em lutar para que realmente todos se salvem, que todos aceitem a Jesus como Salvador. E ele quer levar o máximo de pessoas para as mansões celestiais. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar a todos nós, a você, meu amigo, minha amiga, para as mansões celestiais. Um lugar, minha amiga, meu amigo, que não haverá mais dores, mais morte, mais aflições, mais perseguições. É um lugar onde haverá uma grande bodas do Cordeiro, uma festa de Jesus, onde você poderá ver seus entes queridos. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo? Com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.